Boa noite, que bom estar com você mais uma vez. Muito obrigado pelo prazer da sua presença. Hoje nós vamos falar sobre coisas que aconteceram em cerimônias matrimoniais, ou posso até talvez dizer coisas que aconteceram, acontece, a gente fica até meio perdido entre a expressão, mas que já aconteceram e que pode se repetir. Vamos considerar alguma coisa importante. Muito obrigado pela sua presença. Muito importante. Para você que já é inscrito em nosso canal, o meu abraço. Para você que não é inscrito, eis a oportunidade de se inscrever. Também quero aproveitar para dizer, deixa um like ou um joinha, como alguns preferem. Nos comentários, fiquem à vontade, fica tranquilo. E compartilhe, porque você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas também. Acione o sininho das notificações, porque na próxima sexta-feira teremos mais um vídeo e você não pode perder. Vamos lá? Coisas que aconteceram, coisas que acontecem na cerimônia de matrimônio. Primeira coisa que eu achei interessante, o fotógrafo esqueceu que tinha agendado um matrimônio. E quando ele chegou na cerimônia, que tinha sido marcado para as 19 horas, ele chegou às 21 horas, porque foram buscá-lo. Só para você ter uma ideia. Foram buscar o fotógrafo estava dormindo, tinha esquecido. É situação desagradável. Um outro fator interessante, a noiva, brincando, disse que não. E por esse dizer que não, ela se comprometeu e a cerimônia foi praticamente parcialmente cancelada. Então, complicou a história desse matrimônio. Numa outra cena, a noiva, o noivo se declarou na hora dos votos e a noiva disse que não e saiu da igreja. Decepcionou a todo mundo, deixou todo mundo triste e o pastor desconcertado. Só para você ter uma noção. Aconteceu uma outra mais enfática ainda. O noivo assassinou a noiva no altar. Só para você ter uma ideia, cenas terríveis que acontecem. Teve uma outra. Na hora do bolo, entendeu? O noivo deu o bolo para a noiva e ela pegou, comeu. Na hora que ela foi dar o bolo para ele, ela brincou com ele, ele pegou e desceu o tapa na noiva, na vista de todo mundo, lá na hora do bolo. Isso são coisas, né? Agora, a minha experiência também pode colocar, né? Não tem problema. É interessante. Fizemos o planejamento para nada atrasar. 19 horas do casamento. E tudo foi programado bonitinho. Só que eu cheguei, fiquei aguardando a beleza. Só que o documento do casamento não chegou às mãos do pastor. E até eles procurarem esse documento, foi 1 hora de atraso. Mas eu entendi uma coisa, viu? No nosso dia a dia, o atraso não programado, às vezes é até gostoso. Dá uma sensaçãozinha até agradável, certo? Mas não faça disso aí, não faça um atraso proposital, porque os convidados se sentem ofendidos. Então tem esse ponto importante. Agora vamos ver o seguinte, nós temos uma história nas Escrituras Sagradas que fala de um matrimônio. Lá tem 2 histórias de matrimônio, mas uma que se destaca de forma especial. Uma onde Jesus fez o seu primeiro milagre em uma cerimônia de matrimônio, que foi transformar a água em vinho. Já pensou que fantástico? E tenta imaginar que sabor que tinha esse produto que Jesus preparou assim. E a outra é a que nós lemos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, no verso 5. Vamos dar uma olhadinha? Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, ele vem descrevendo nos primeiros versos, aí até o verso 14, vem falando sobre uma cerimônia de matrimônio. E no verso 5 ele dá destaque a um ponto importante. E tardando o esposo, é importante considerar que naquela época era o esposo que chega. Nos nossos dias a noiva chega por último, o esposo chega primeiro. Nos dias de Jesus era diferente. A noiva é que chegava primeiro e o noivo é que vinha depois.
Então, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Até, me deu até vontade também de... Só para você ter uma ideia como que... Uma foi influenciando as outras. Eram 10 virgens que estavam reunidas, aguardando a presença do esposo. E todas tosquenejaram e adormeceram. Agora, vamos considerar alguns pontinhos importantes. Todas esperavam o esposo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, todas eram noivas. Então, estamos aí. Todas tinham lâmpadas, tá certo? E as lâmpadas de todas estavam acesas. Agora o quarto ponto. Todas tinham azeite nas suas respectivas lâmpadas. E o quinto ponto, todas tosquenejaram e adormeceram. Agora surge a pergunta: aonde está a diferença que destaca entre as virgens, as noivas que eram prudentes e as noivas que eram nércias? Qual a diferença? Apresentamos 5 pontos que todas elas tinham. Aonde estava a diferença? Em que houve um destaque especial que chamasse a atenção para chegar a esse ponto? Todas eram noivas, todas esperavam o esposo, todas tinham lâmpadas, todas tinham azeite, todas tosquenejaram e adormeceram. E agora? A sequência dos acontecimentos diz que quando deu a meia-noite, houve-se um grito: veio o esposo, e elas acordaram. Interessante, o grande problema não está nesses destaques simplesmente. Tem um fator: todas tinham azeite, mas 5 tinham azeite em reserva. Além do que tinha nas suas lâmpadas, elas tinham levado em quantidade maior, em abundância, para suprir a sua necessidade em um caso de emergência. Elas eram prudentes. Elas estavam atentos a uma possível situação desagradável e por isso acharam conveniente irem preparadas. Como dizemos nos nossos dias, prevenidas. Então, esse é um ponto importante que a gente não pode deixar de considerar. E as outras 5 que foram denominadas de nécias, tinham lâmpada, tinham azeite, mas não tinham azeite em reserva. Agora, é bom considerar que o que significa, o que representa o azeite. O azeite nas Escrituras Sagradas é o símbolo do Espírito Santo. É o que mantinha na época as lâmpadas acesas. E para a nossa vida espiritual, que o Espírito Santo é que nos mantém aceso na comunhão, no fervor, na devoção, no preparo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está tão próximo. Então, esse é o ponto importante. Agora, mais tarde, quando o noivo, o esposo chegou, então elas falaram: dai-nos um pouco do vosso azeite. Então as prudentes falaram: não, antes ide comprai aos vendedores, para que não falte a nós e a vós também. Elas estavam tão atentas, tão preparadas, que ficaram temerosas de que pudesse, ao fornecer para elas uma quantidade do azeite, depois ficar em crise e faltar para ambas as partes. Para as que tinham trazido em reserva e para as que estavam carentes. Então, esse é um ponto importante. O que nós entendemos com isso? Estamos no tempo que estamos aguardando a chegada do esposo. E o que devemos fazer nesta ocasião? Fazer os preparativos necessários à reserva do azeite. Não somente ter o azeite nas nossas lâmpadas, mas um pouco mais. Ter o azeite de reserva. Esse é o ponto que nós não podemos deixar de considerar. Então, pense nisso. Como podemos adquirir esse azeite para a reserva? Na nossa comunhão com Deus.
através do estudo sistemático, o estudo diário, o estudo individual da Bíblia Sagrada, do Espírito de Profecia, da lição da escola bíblica, da comunhão com Deus, do culto familiar, da nossa participação e atividade, as atividades da igreja. Tudo isso nos fortalece. Agora temos que estar atento, porque muitas vezes tem coisas boas que nos desviam a atenção. E acabamos fazendo coisas boas e esquecendo das prioridades. E a prioridade agora é o preparo. A prioridade agora é o azeite, é o Espírito Santo. Não só o azeite em nossas lâmpadas, mas o azeite em reserva. Esse é o fator importante. Então, vamos ver se a gente consegue entender a importância disso aí. Se você conseguir levar isso a sério, você vai ter uma boa arrancada nesse sentido. Agora, nós temos um outro texto das Escrituras Sagradas. Aqui nós encontramos no Evangelho de São Mateus, ainda no capítulo 25, no verso 11, palavras preciosas para servir de advertência para nós. Aqui nos diz assim, verso 11: e depois, chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Então, elas foram comprar e voltaram correndo, e agora clamavam, batendo a porta, pedindo para o Senhor abrir. Mas veja qual foi a resposta do Senhor. Verso 12: ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, meus queridos, vamos entender uma coisa: Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Ele deu a ordem, Ele deu as instruções, Ele deu as orientações devidas com antecedência para que ninguém errasse. E agora, então, não tem desculpa. Elas sabiam que tinham que ir preparadas. E, infelizmente, muitas vezes nós somos tendentes a pensar assim: não, eu tenho que me preparar, mas eu vou me preparar, claro que eu vou me preparar depois. E vai prorrogando, e vai deixando para depois. E esse depois nunca chega. A morte pode pegar, ou a vinda do Senhor pode pegar. E a pessoa ser pega de surpresa. Em vista dessa situação, meu querido, eu não quero ouvir essas duras palavras. Em verdade vos digo, não vos conheço. Eu não quero ouvir. Eu quero ouvir aquelas outras palavras de Jesus. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir essas palavras. Você quer ouvir essas palavras também? Então, aproveita a oportunidade. Diga: Senhor, eu quero ouvir essas palavras também. Me perdoe pelo meu passado. Me tome em tuas mãos a partir de agora. Eu quero viver para o Senhor, nessa terra, me preparando para a eternidade. Que Deus conceda a você esse desejo. E se você já tomou essa decisão, então, como eu, muito obrigado, Senhor, porque pela tua graça eu já tomei a decisão de te servir. Agora eu quero pedir que o Senhor me segure em tuas santas mãos, para que eu não venha esmorecer, para que eu não venha desanimar, para que eu não venha falhar, para que eu possa estar fiel até a morte, para receber de ti a coroa da vida, de acordo com Apocalipse capítulo 2, verso 10, a última parte do verso. Eu quero essas palavras. Se você quer também, que Deus te abençoe. Que Deus nos dê agora uma próxima e boa semana, e na sexta-feira nos encontraremos de novo.